Nós vamos conversar agora com a professora Cristina Witzel, professora de História. Vamos conversar com ela a respeito do artigo publicado pela professora Célia Nunes, a respeito dos saberes e da formação do professor. Aqui quem fala é o aluno Gilberto Andrei da Silva Spanenberg, meu RU é o 281-6037. Eu sou do polo da Uninter de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Professora Cristina, nada melhor do que a senhora para se identificar, falando da sua formação e o seu tempo de magistério. Bem, eu me formei na faculdade particular aqui de Juí, 4 anos, naquela época era no ensino regular, né? Eu frequentava toda noite, né? Fazia, depois aí virou a distância, e agora nem tem mais, eu acho, não, porque ninguém mais quer praticamente ser professor, né? Então, muitas licenciaturas estão fechando, né? Bom, mas aí me formei, trabalhei, demorei um pouco ainda para entrar no magistério, porque eu trabalhava no hospital e continuei trabalhando. Só um determinado tempo que eu pensei, não, eu vou começar a fazer concurso, se eu quero ser professora, porque foi para isso que eu estudei. Aí participei do concurso, primeiro concurso eu não passei, porque eu não tinha ideia de como é que era, eu não sabia o que estudar direito, então o primeiro foi assim bem cru para mim. Mas aí no segundo eu passei. Aí só aguardei mais uns 2 anos, me chamaram. Aí, então, isso já fazem 16 anos que eu estou como professora, né? Professora de História. Isso, de História. Mas também eu dou, no fundamental eu trabalho Geografia, no médio eu trabalho Sociologia, sabe? É dentro da área, né? Tu vai se virando. Mas a sua formação A formação é História, isso mesmo. Professora Cristina, a respeito do conteúdo que a senhora aprendeu na faculdade, entre teoria e prática, existe uma distância muito grande? Qual foi a sua experiência nesse tempo? Eu acho que existe uma diferença, sim. Porque na faculdade, até porque naquela época a gente era mais, tinha 18, 19 anos, era mais novinha, ia para aula, tinha aula e estudava, né? Mas, na verdade, quando até passou, depois que eu me formei, ainda esperei mais uns anos para começar a dar aula. Quando eu comecei, eu tive que estudar tudo de novo, mais aprofundado ainda, e só a prática de sala de aula é que me deu assim uma coisa mais forte assim, né, dentro do conteúdo. Claro que muita coisa a gente viu na aula, não é, durante a faculdade, mas me parece assim que não era tão aprofundado, obviamente, porque acho que o tempo também é pouco, né? E eu acho que o que me trouxe segurança, e ainda às vezes a gente tem que recorrer, né? Tem que estar sempre estudando, né? Porque tem muita coisa que vai acrescentando. Então, eu acho que foi a prática mesmo, é a prática da sala de aula do dia a dia até hoje, que me traz, assim, vontade de pesquisar mais alguma coisa, de ir mais a fundo em alguma outra coisa que às vezes a faculdade não trouxe, né? Então, realmente é através da prática que você vai aperfeiçoando, né? Quais as principais diferenças na sua prática dentro e fora da sala de aula, na escola, em relação às metodologias que a senhora aprendeu na faculdade, e de que maneira a senhora entende se existe alguma diferença na sala de aula entre ensino médio e ensino fundamental? Como aconteceu isso nessa sua experiência? Bem, como você mesmo disse, eu me formei faz tempo. E naquela época que eu me formei, que eu comecei a dar aula, também já teve alguns anos ali, pelo menos uns 5 anos de diferença. E quando a gente começa a dar aula, tu tá bem crua mesmo, né? Qualquer coisa tu fica espantada, né? Mas pegar uma sala de aula cheia, por exemplo, quando eu entrei aqui no Ruizão, eu já tinha 2 anos na outra escola de fundamental, mas era no diurno. E eu cheguei aqui no noturno e estou aqui até hoje, são 16 anos já. E aí, pegar uma sala de aula cheia, assim, com umas 30, 40 jovens, né?
E tu pensa, meu Deus, será que eles vão entender o que eu vou falar? Será que eu vou acertar nessa minha metodologia? Então, do início para hoje tem bastante diferença, principalmente por causa das tecnologias, que no início não tinha informática, não tinha sala de informática, não tinha internet, não tinha nada dessas coisas. Então, tu tinha que ser ou no livro didático, né? Ou uma pesquisa fora da sala de aula, ou usando o quadro mesmo, trazer xerox, tu tinha que se virar, né? Hoje, graças a Deus, tem internet, ela é muito boa, para a sala de aula é boa, claro que você tem que saber usar, não é? Você não, às vezes tu leva uma turma para fazer uma pesquisa, tem um outro lá que quer Facebook, que quer WhatsApp, que quer, sabe? Tu tem que ficar cuidando, né? Ó, a gente veio aqui para fazer a pesquisa, né? Porque a maioria dos alunos, principalmente no noturno, eles não fazem quase nada fora de sala de aula. Se tu dá um tema, é um tendel. Se tu dá uma atividade para fazer, um que outro que entrega. Então, tem que aproveitar e fazer na aula mesmo, até para ajudar o próprio aluno, né? Então, eu acho que tem bastante diferença. Na época da faculdade, se eu te disser que as metodologias eram essas que eu falei, não é? Então, hoje, se eu for lembrar das minhas aulas que eu tive, eu já não me lembro mais, obviamente. Então, tu vai construindo a sua metodologia no decorrer das tuas aulas, né? Porque tem coisas que você planeja que dá certo e tem coisas que você vai vendo que não era bem assim como tu queria, né? Então, tu tem que voltar, tu tem que fazer outra coisa, tem que mudar a metodologia. Às vezes, na hora mesmo, tu vê que os alunos não têm empatia com o que tu planejou. E aí, você tem que mudar na hora, partir para outra coisa, né? Então, professora Cristina, para nós encerrarmos essa breve entrevista, falando então sobre a questão dos saberes, né, sobre as competências, sobre o aprendizado na faculdade, sobre o conhecimento que os professores recebem na faculdade e depois para aplicar no dia a dia, né, há algumas mudanças, adaptações. Como que a senhora tem feito ao longo da sua experiência em relação ao aperfeiçoamento pós-faculdade? Se a senhora tem feito seminário, se a escola oferece algum tipo de treinamento, como é que é essa sua prática hoje? Bem, a época da faculdade a gente fazia seminários, né? Tinha palestras sobre várias coisas, várias opções para você ter a tua disciplina, né, teu conteúdo, mas depois eu tinha um pensamento assim, pensei, quando eu entrar no Estado, o Estado oferece, né, várias coisas, de repente dão até um curso de pós pra gente, né, eu tinha essa ideia, porque eu não tinha contato com nenhum professor, assim, para saber como é que era, né, o mundo nas escolas. E daí, quando eu entrei, eu fiquei meio decepcionada, porque o governo não oferece nada, assim, além das formações normais numa escola. Por exemplo, hoje está tendo essa formação aí, que é sobre criatividade, né? Então, a própria escola busca. E te dizer que essas formações aí, às vezes, o governo não está pagando as formações. Não tem, antes tinha uma verba que disponibilizava para você trazer os palestrantes, né? E hoje já não tem mais, a verba ou está curta ou não tem mesmo, porque às vezes é a própria escola que mantém aí, paga um palestrante, né? Até hoje a nossa coordenadora estava falando isso lá em cima. Então, por esse lado aí fica ruim. O que eu faço? Eu sempre estou estudando o meu conteúdo, que é história, lendo em outras revistas, jornais, próprio no computador, matérias de outras coisas também, que a gente tem que estar sempre atualizada, né? Política, economia. Agora eu estou concluindo uma pós, que eu estou pagando, né, particular, em biblioteconomia. Então, eu busquei, né? Porque se eu ficar esperando, nada acontece, né? É uma pena, porque na minha cabeça, eu pensei, quando me formei, pensei, não, né? A partir do momento que eu sou concursada, o Estado vai fornecer várias coisas, né? Mas isso era na minha cabeça, né? A realidade é outra.
Então é isso aí, eu acho que se tu quer, como a gente é professor, tá lidando com esses jovens aí, não é? Que vêm de realidades diferentes, né? Tu tem que estar sempre buscando, né? E até dentro da sala de aula, tu tem que ter um linguajar assim, às vezes não tão rebuscado, porque eles não entendem. Eles não entendem, assim, ó, tu tem que baixar um pouco, tu tem que às vezes tratar com eles assim como se fosse quase igual a eles, assim, porque senão eles não te entendem e nem querem te entender. Se tu chegar toda, não, assim, ó, eles, sabe, eles vão ter que questionar e às vezes não vão nem olhar para ti direito. Porque é bem assim, nós temos turmas bem difíceis. Então, tu tem que descer um pouquinho, fazer comparações com o dia a dia deles, para eles poderem entender, sabe? Então, eu acho que seria isso aí. Tá sempre buscando, né, conhecimento, enquanto tu tá trabalhando com isso mesmo, com a educação, né? Tem que estar por dentro de todos os assuntos. Mas a gente tem que buscar. Agradecemos a professora Cristina, que está colaborando com o nosso trabalho para a Uninter. Muito obrigado.